Está entrando no ar. Você precisa saber. Muitas dicas para o seu dia a dia. Você precisa saber. A paz do Senhor Jesus, que bom tê-lo aqui mais uma vez no nosso programa. Você precisa saber. Estamos iniciando, esse programa está sendo transmitido pela TV Manaim e pelas demais plataformas, multiplataformas da Igreja Cristã Maranata. Se você estiver no YouTube e ainda não tiver inscrito, aproveite para se inscrever no canal. Você pode curtir, comentar e compartilhar, porque assim você vai tornar esse programa, vai mostrar para todo que é de interesse, que várias pessoas conhecem e vai prestigiar. E com isso, mais pessoas receberão essa informação. Então, aproveite para fazer isso. Compartilhe com todos os seus amigos, curta, porque essa informação, por certo, vai interessar muitos. Hoje o nosso programa tem como tema cabos submarinos. Interessante, não é? E quem vai nos falar sobre isso é o nosso querido amigo que sempre está com a gente, especialista em cibersegurança, professor, mentor, palestrante, membro do Grupo de Ciência e Fé da Igreja Cristã Maranata, o nosso querido amigo Luiz Claubert. Que bom tê-lo aqui mais uma vez. A paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Wallace, a paz do Senhor a todos. É um prazer estar aqui com os irmãos mais uma vez nesse programa Você Precisa Saber. Que bom. Então vamos falar um pouco, uma pergunta aqui logo de cara para o meu amigo. O que são os cabos submarinos e qual o seu propósito? Bom, os cabos submarinos, eles são uma infraestrutura crítica, né? Nós chamamos de infraestrutura crítica tudo aquilo que mantém, por exemplo, um país, uma nação, um estado, funcionando. Então, alguns programas anteriores, nós falamos sobre a internet. Mostramos que a internet era um conjunto de nós, de roteadores, de equipamentos que se conectavam e, por isso, ela funcionava. Agora, o que faz com que esses equipamentos conectem-se uns aos outros? São os cabos submarinos. Então, os cabos submarinos eles estão distribuídos, né? Estão pelo mundo afora, dentro do mar, e são eles que permitem com que a internet funcione. Às vezes a gente até lembra, assim, em um determinado momento, que temos o satélite também, mas o principal volume de dados que é transmitido pela internet hoje é por meio dos cabos submarinos. Interessante. Eu não sabia que era tão grande o uso, né, dos cabos submarinos. E quando surgiram os cabos submarinos? Quando que o pessoal começou a descobrir essa forma de transmissão aí? Ok. Nós temos um mapa que aparece, né? É um mapa mundial de uma página acessada pela internet também, chamada Submarine Cable Map. E ela mostra a distribuição dos cabos submarinos no mundo afora, assim, é o contexto hoje, né? Então nós vemos que há muitos cabos, quando a gente olha especificamente para a costa brasileira, a gente vê, por exemplo, que Fortaleza, que está lá em cima do mapa, na costa do Brasil, existem 17 cabos saindo de Fortaleza. Aí vai depender da perspectiva de quem está olhando. Eles podem estar saindo ou podem estar chegando. Mas, e a partir dessas conexões, nós temos o restante da costa brasileira que ela é toda conectada. Esses cabos eles saem para a Europa, tem um cabo que sai e vai lá para Portugal, por exemplo, né? Tem cabos que saem para os Estados Unidos, cabos que saem para a África. Então, essa é a distribuição dos cabos quando a gente faz assim, um overview deles, né? Agora, quando que eles surgiram, né? Especificamente nesse slide aqui. Nós vemos que o primeiro cabo ele é datado de 1858, existe uma referência ali para 1858. Então, e remonta ali o tempo de Dom Pedro II e o Barão de Mauá, quando a gente olha aqui a questão do Brasil. O detalhe é que lá o cabo não era um cabo de fibra óptica, que é hoje, né? Ele era um cabo de cobre. Mas o objetivo já era ser um cabo submarino. Ele já era um cabo submarino, desde que
a construção que aparece para nós na imagem ela é bem mais rústica, né, do que a construção que aparece à esquerda. Então, à direita, quando está mostrando ali na caixinha 1858, eu tenho um cabo daquela época, daquela data. À esquerda, eu tenho a cara do cabo hoje. Então, às vezes, a gente pensa assim que o cabo ele é um cabo, uma estrutura frágil, uma estrutura até, quando a gente olha um cabo de fibra óptica, né? Geralmente ele tem ali uma espessura de um dedo aproximadamente, mas nós vemos que o cabo submarino ele é mais robusto, ele tem as características dele que aparecem no cantinho inferior da nossa tela, mostrando que de acordo com a profundidade, né, para mais que 500 metros é um tipo de cabo, mais profundo do que 1.000 metros é outro tipo de cabo. Os cabos que ficam mais próximos da costa estão sujeitos a ali um pescador, um navio, alguma coisa assim, arrebentado, então ele precisa ser mais resistente, mais robusto. Agora, o cabo que está lá mais para o meio do oceano, ele pode ser um cabo mais simples. Eu fiquei curioso. Você volta ao slide anterior, quando você volta mais um. Quando você mostra esse painel aí com esse monte de cabo, eu fico imaginando, não já aconteceu casos de um navio pegar um barco? Você está falando pesca, né? O pessoal pesca agarrado no anzol lá e puxar o cabo. Deve já acontecer bastante isso ou não? Olha, não é assim algo comum, convencional, né? Quando a gente olha, principalmente esse desenho aqui. Esse desenho, ele mostra como que é a estrutura como que é montado o cabo. Então ele fala o seguinte, que há duas plantas. Uma planta molhada, que é o que aparece ali, bem ali no meio ali da tela, quando está escrito ali, wet plants. E há uma planta seca, que é a que aparece mais aqui na esquerda, que é tudo que está próximo da terra. Então, tudo que está próximo da terra, o cabo está naquilo que a gente chama de planta seca. Então, ele é pensado, ali é escavado, são construídos dutos, para que ele passe por essa planta seca. Agora, no fundo do mar, é no fundo do mar mesmo. Assim, ele não fica tão próximo da superfície, né, como às vezes a gente imagina, né? Ele fica lá no fundo e há uma estrutura que é feita. Agora, que existem acidentes, é fato. Existem acidentes que nós veremos mais adiante, que são até motivos de notícia, né? De cabos que são arrebentados, e aí precisa de todo um trabalho para que recupere. Agora, o que a gente tem que lembrar e observar? No desenho anterior, se a gente olhar aqui, ó, na parte do norte do Brasil, quando a gente cobre ali a Amazônia, Roraima, a gente percebe que não tem um cabo chegando do mar atendendo a eles. O que é atendido ali é rio. Então o cabo é lançado no rio, dentro do rio Amazonas. Inclusive tem um trabalho que está sendo realizado aí, todo nesse sentido. Então se esse cabo se arrebentar, acabou a internet, não tem internet. Esse é o ponto principal aqui da nossa alerta. Cuidado, né? Agora vamos lá, e quem constrói esses cabos submarinos? Olha que interessante, né? Os cabos submarinos, eles são construídos por empresas, geralmente são empresas privadas, e o custo é um custo bem alto, é um custo que por vezes chega fácil a $1 bilhão. Então, são navios especializados para esse tipo de construção. O desenho, a imagem acima, mostra a máquina ou o robô que trabalha no fundo do mar. Então a gente vê que ele tem toda uma esteira para poder se deslocar, né, se locomover ali dentro. Então, de fato, ele fica lá no fundo. O desenho mostra ele lá no fundo, ali amarelinho ali, já é ele lá. Então a gente percebe que existem robôs diferentes para cada situação. Então, se eu quero trabalhar, de fato, na profundidade, na minha planta, que é a planta molhada, que são os lugares mais profundos, é um tipo de robô. Se eu tenho que trabalhar na planta, que é uma planta mais de superfície, que é a planta aproximando da costa, eu vou usar um outro tipo de equipamento. Então, a construção é feita por empresas e há países que eles não têm condição de realizar esse tipo de tocar essa obra por conta própria. Então, aí eles terceirizam isso, eles buscam apoio em relação à construção de um cabo submarino. Aí, como a pergunta, né, que não quer se calar, né, tem que fazer a pergunta, né, um
país pode cortar o cabo submarino de outro a fim de prejudicá-lo? Porque você vê aí a oportunidade de você atrapalhar a comunicação no país como um todo, né? Como você mesmo falou. Existe isso, a possibilidade? Como é que é controlado isso? Isso é fato que acontece, né? Assim, há uma tensão nesse sentido, né? E a imagem que aparece para nós, por exemplo, ela mostra o cabo lá no fundo do mar. Então nós vemos que é uma estrutura, que é um duto, né? É um duto que ele passa ali, ele de certo modo há uma busca para que ele fique o mais próximo possível da superfície, da profundidade ali do mar ali. E agora isso pode ser cortado, quer seja por um submarino, ou às vezes até uma embarcação que para ali posicionada naquele lugar. E a gente tem aí a primeira notícia, né, à direita, falando exatamente que uma ação de guerra afeta, né, ou rompeu o cabo submarino que está ali na Finlândia, Suécia e Alemanha, né, que atenderia aí a esses 3 países. Então, existem várias ações nesse sentido. São considerados, né, em alguns momentos, né, como é dito aqui à esquerda, né, acidente ou sabotagem. Há um questionamento também nesse aspecto, né, porque há situações assim, a gente já teve notícia de navio parado em um determinado lugar, porque geralmente quando o cabo submarino ele está na profundidade, lá em cima, como nós andamos na rua e às vezes encontramos escrito na calçada e às vezes no asfalto, ó, não escrave aqui, fibra óptica. No mar também há sinalizadores, e esses sinalizadores geralmente eles ficam em cima, mostrando, olha, cuidado, lá embaixo tem um cabo submarino. E alguns países, por exemplo, já teve-se notícia de navios parados exatamente em cima do cabo de um outro, que atende a um outro país, dizendo, ó, nós sabemos que o seu cabo está aqui. Estamos aqui, né? Por via das dúvidas, né? Cuidado com o que você faz. Exatamente. O custo do reparo deve ser bem alto, né? Ou não? Isso. Aqui aparece a estrutura que é utilizada para o custo, né? Para o reparo, né? São usados esses navios especiais, que são chamados aí cable ship, né? A diária de um navio desse são poucos. Por exemplo, no caso da África do Sul, apenas um navio atende o continente inteiro. E são pouquíssimas as empresas que fazem esse tipo de trabalho, esse tipo de manutenção. Então nós temos um navio apenas para atender a toda a África. E a diária de um navio desse, existem apenas 62 navios desses no mundo todo que fazem esse tipo de trabalho. Então a diária gira em torno de $45 mil aproximadamente. Então o custo é alto, como eu disse, a construção do cabo chega fácil a $1 bilhão, mas a diária em si para o reparo, para a recuperação, ela é altíssima também. Então, nós vemos aqui na imagem que o navio ele é preparado para tudo. Ó. Ele tem aqui os equipamentos que fazem a parte de medição, a parte de testes e a parte de recuperação. Bom. Pensando no futuro, os satélites substituirão os cabos? Olha, a tendência é que nós tenhamos esse serviço, essa comunicação, esse fornecimento híbrido por um bom tempo. Os cabos submarinos, de fato, eles permanecem, nós vimos aí que começa lá em 1800, né? 1858, 1800, há informações de 1820 e estão aí até hoje, e a comunicação estável nossa da internet hoje é por cabo submarino. Agora, a tecnologia de satélite ela tem evoluído, mas passa por instabilidades. Ela sofre com instabilidades, com variações, mudanças climáticas, e isso tudo tende a evoluir, mas pelos próximos anos nós entendemos que as duas tecnologias continuarão juntas ali, par e passo, por um bom tempo. Muito bom, excelente informação. Nunca imaginei que ainda, né, pudesse se usar tanto essa transmissão através de cabos, né? Estamos chegando ao final do programa. Você sempre tem uma palavra para dar para aqueles que nos ouvem? Você. Muito bem. A nossa palavra ela está também no livro de Provérbios, né, no capítulo 16, no versículo 1 de Provérbios,
que fala que o coração do homem ele pode fazer planos, mas a resposta certa ela vem do Senhor. E nós vemos aqui a conexão, né? Tantas conexões digitais, né? Vimos no decorrer do programa aqui, os cabos submarinos são os que nos permitem realizar essas conexões. São conexões profundas, porque estão lá na profundidade do mar, mas nós vemos que a melhor conexão, ou a maior conexão, e a conexão mais importante que nós temos mesmo é a conexão do homem com Deus. Lembrar que o nosso coração ele pode fazer planos, mas a resposta certa, de verdade, ela vem do nosso Deus. Bom, muito obrigado. Que bom. Obrigado, Cláudio, mais uma vez, para oportunizar para os aqueles que participam conosco de informações tão importantes para o nosso conhecimento geral. Prazer, satisfação, sempre alegria estar aqui com todos. Você precisa saber. Isso. E você que nos assiste, gostou do assunto? Interessante, né? Então compartilhe essa informação com seu amigo, seu parente, seu colega de trabalho, seu vizinho, transmita, compartilhe, porque eu tenho certeza que tem muitas pessoas ao seu lado que precisam saber dessa informação. Estamos chegando a mais uma edição, final da edição do Você Precisa Saber. Nos encontramos na próxima. Te espero lá. Um abraço. A paz do Senhor. Você precisa saber.